Fraternais saudações, dignos irmãos e irmãs. Aqui quem vos fala, da cidade de Pirenópolis, em Goiás, é o Frater Cassiano Camilo Compostela. E nesta oportunidade, dignos especialmente, vamos falar sobre bruxaria, mais especificamente sobre como tornar-se um bruxo, como tornar-se uma bruxa, qual é a diferença entre bruxaria e magia, qual é, em suma, a história da própria bruxaria, quais são as leis, os princípios envolvidos e como estes, os bruxos e bruxas, enfim, atuam na atualidade. Eis o tema, a substância e a direção deste nosso vídeo aqui em nosso canal. Sejam todos muitíssimo bem-vindos. Como os senhores puderam ver, excepcionalmente, pela primeira vez, estamos recebendo uma pessoa diferente, um amigo de longuíssima data, Frater Matt Matauni, bruxo, pagão, e que ele mesmo vai nos falar como se tornar um bruxo através de sua experiência ao longo dos tantos e tantos anos que ele tem no paganismo e na bruxaria. Frater Matt Matauni, seja, portanto, muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui em nosso canal. Em suma, digno, além da sua apresentação, fale-nos um pouco de sua trajetória. Muito obrigado pelo convite, primeiramente. É um prazer e uma honra poder estar aqui junto com o senhor, participando ativamente do seu canal, ao qual eu tanto assisto, tanto participo, tanto recomendo. Sobre a minha trajetória, durante muitos anos da minha vida, eu sempre busquei um contato com o sagrado, com o religioso. E nessa busca eu encontrei algumas verdades, algumas satisfações, alguns prazeres nas tradições familiares mais comuns, como a Igreja Católica, a Igreja Evangélica, os cultos afro. Desde que idade, mais ou menos, Frater? Aos 13 anos eu era coroinha da Igreja Católica, então desde muito cedo eu busquei esse contato com o divino. Mas foi próximo ao ano 2000, né, há quase 20 anos, aonde eu realmente encontrei o meu caminho, aonde eu encontrei a minha direção, o meu norte religioso, na cidade de Brasília, a partir de um grupo de bruxaria, a partir de um ritual público, inclusive, da Abra Wicca, que era uma grande instituição de divulgação dessa religião da Wicca, tanto no Brasil quanto para fora. E foi a partir deste primeiro encontro aonde eu consegui me sentir tocado, me sentir chamado, convocado para esse caminho. O senhor recebeu algum convite em especial? Ou foi algo assim que o senhor encontrou pela internet? Como é que era esse processo de encontro com o caminho da bruxaria à época? A época era uma coisa muito velada. A minha irmã também sempre teve inclinações esotéricas e ela encontrou em um grupo de internet falando sobre esse ritual, falando sobre essa religião. Ela sabia que eu estava nessa busca pelo meu próprio caminho e ela me indicou e me convidou a participar com ela pela primeira vez. Ela também não conhecia exatamente qual era o trajeto. E aí buscamos, a partir dessas redes sociais na época, era Orkut, Facebook? Yahoo Groups. Antes do Orkut? Era paralelo ao Orkut, mas anterior ao Orkut. Perfeitamente. E aí, a partir desses grupos do Yahoo, eu fui convidado a participar desse ritual em Brasília, aonde eu recebi esse chamado, né, essa convocação da antiga religião. Perfeito. Frater, em suma, o que é bruxaria? Bruxaria, ao contrário do que muita gente pensa, é um sistema de crenças e práticas que é muito mais difundido do que se pensa. Esse sistema de crenças e práticas que abraçam a magia como modus operandi da tradição, por muito tempo foi chamado bruxaria. Não apenas a bruxaria pagã, como a bruxaria dentro das grandes tradições cristãs, dentro das grandes tradições europeias em geral, a bruxaria ela sempre foi o modus operandi, um grande guarda-chuva para abarcar toda e qualquer prática que envolvesse a magia no seu cotidiano, na sua forma de traduzir o contato com o sagrado.
Então, em suma, resumidamente, a bruxaria pode ser, na sua perspectiva, posicionada como o conjunto de práticas a despeito da linguagem, da época, da tradição, da religião, da própria magia? Claro, se a gente buscar na nossa memória, nos nossos estudos, até na escola e tudo Sim. mais, a gente descobre que a primeira forma do homem traduzir o contato religioso é muito característico e muito simbólico, muito forte, lá na caverna de Lascaux, na França, onde o homem desenhava os bisantos nas paredes, com o intuito, né, de aprisionar aquele ser na parede para facilitar a sua caça. De influenciar a natureza? De influenciar na natureza ou de ser influenciado pelas energias do cosmos ao seu redor para alcançar o seu objetivo. Sim. Essa primeira prática, caracterizada como animismo, a existência de alma, de vida, de ânima em todas as coisas e substâncias, a partir desse primeiro conceito que surge a prática da bruxaria, onde quando você utiliza dessa energia vital presente em todas as coisas para manifestar a sua vontade, para que você busque alcançar os seus objetivos trabalhando essa energia do todo. Perfeitamente. Para você que está acompanhando aqui este nosso canal, claro, como sempre, recomendo que você ative as notificações, que assine aqui este nosso canal, bem como também curta, comente, deixe suas perguntas aqui nos comentários, talvez o Frater também se disponha a responder algumas dúvidas que porventura surjam, sejam sempre bem-vindos. Frater, magia. Como você definiria magia? Nós até temos aqui em nosso canal um vídeo em que falamos especificamente sobre isso, a definição de magia. A gente define magia da seguinte maneira, Digno. Magia é a arte e a ciência de conduzir as transformações de acordo com a vontade. Já estudamos isso sob diferentes prismas aqui em nosso canal, em diferentes vídeos. E esta fala, esta afirmação, é importante aqui posicionar, não é propriamente de minha autoria. É uma frase do mestre Therion, também ali conhecido como Aleister Crowley. Mas como você, Digno Frater Matt Mathauny, define magia em suma, para que a gente possa prosseguir aqui nesta nossa conversa? Eu concordo em gênero, número e grau com essa definição. Sim. E a palavra-chave da magia é vontade, é o querer. Não é a vontade apenas superficial, apenas um desejo bobo ou um desejo sem profundidade. Sim. Mas é aquela vontade que vem do seu ânimo, que vem de dentro de você, que consegue mover e movimentar a sua força, fazer você sair da cama para alcançar um objetivo. Essa verdadeira vontade é a vontade mágica. Perfeito. Nós vamos iniciar agora, Frater, porque antes de entrarmos propriamente do tema que é como tornar-se um bruxo, como tornar-se uma bruxa, vamos entrar nisso, o Frater vai pontuar aqui gradualmente essas temáticas. No entanto, vou entrar numa espécie de bate-bola aqui com o senhor. O senhor nos permite, Digno? Claro, à vontade. Bruxaria tem algum tipo de coisa a ver com demônio, com satanismo? É coisa do diabo? Faz-se evocações de seres malignos, antagônicos ao bem, ao cristianismo? Como é que o senhor verifica isso, Digno Frater? Como é que o senhor resume essa questão para a gente? Absolutamente não. Essa figura antagônica ao bem, essa dualidade bem e mal como opositores, não faz parte de nenhuma tradição pré-cristã, pré-pagã ou pós-pagã. Sim. Então não há, dentro dos cultos da bruxaria, seja ela em todas as suas vertentes, esse antagonismo. Existe, após um determinado processo, pessoas que se utilizam da magia em si, do sistema mágico que a bruxaria abarca, Sim. e que fazem parte de cultos cristãos e por si só satanistas, e que pode ser abraçado pela bruxaria. Mas em sua essência a bruxaria não possui isso. Ela é esse grande guarda-chuva, Ela é né, esse que o senhor grande posicionou guarda-chuva, anteriormente. Então, exatamente. algumas linhas podem incluir-se neste pensamento, neste viés, mas não representa o todo, Não correto? representa o todo, de Representa forma a alguma. maioria? Muito menos a maioria. Dentre todas as tradições que a bruxaria abarca, duas podem trabalhar com esse tipo de magia. 80, 90, 98 outras não vão trabalhar dessa forma.
Mas não pode excluir, dizer, não existe ou não faz parte. É muito raro, até pela percepção da magia, como ela propriamente dita, nos primórdios. Ela não havia essa ideia de dualidade. O bem e o mal são faces de um mesmo indivíduo, de uma mesma energia, de uma mesma egrégora. Perfeitamente. E eu preciso me conectar com ambas para encontrar o equilíbrio. Não apenas com o mal ou com o Satã ou com a imagem de um ser anti-Deus ou anticristão ou anti qualquer coisa. Quem entra para a bruxaria, prosseguindo nesse bate-bola, nesse sistema de perguntas e respostas mais rápidas, possui ou há de possuir os poderes de um Harry Potter, de um Dumbledore, enfim, essa visão tanto quanto hollywoodiana, consegue transformar as circunstâncias da vida com palavras mágicas da noite para o dia ou mesmo instantaneamente. Como é que o senhor verifica e posiciona essa questão na qualidade de sacerdócio, de instrutor, de praticante da magia e da bruxaria? Gostaria. E se você em casa souber como é que avisa pra gente. Perfeitamente. Digno, como o senhor propriamente posiciona os passos para quem deseja se tornar um bruxo e uma bruxa? Quais são os livros, quais são as organizações, quais são as indicações e os cuidados também, quais são os perigos que o senhor posicionaria? Em primeiro lugar isso, né? São muitos assuntos ao mesmo tempo. Quais são as tradições possíveis? Eu quero... Suponhamos, os senhores sabem que eu sou de tradição rosacruciana, a bruxaria em si, embora compreenda e até pratique alguns elementos desta, mas não é exatamente a minha tradição. Digamos que eu, ou qualquer um dos nossos ouvintes, qualquer um dos nossos telespectadores, se me permitem esse termo aqui, que acompanha, assinante do nosso canal, desejam se tornar bruxos. Como fazer? Em primeiro lugar, tradições. Quais são as tradições? Bom, tradições, a bruxaria ela é muito rica em tradições. Enumerar algumas aqui poderia ser um pouco injusto com outras tão importantes que não caberiam nesse curto vídeo. Podemos fazer outro, Digno, está Podemos convidado. fazer outro especificamente para isso. Sim. Mas a forma mais fácil de se conectar à bruxaria faz parte de um grande triângulo que em algum outro momento a gente pode vir a conversar. Sim. Mas o primeiro passo é ousar. Nesse passo de ousar, você precisa ter a vontade que vai fazer você se movimentar e buscar esse conhecimento. Eu costumo, Digno, comparar com aprender a tocar violão. Eu lembro que em um determinado período de fim de ano, 2008, 2006, eu queria aprender a tocar violão. Fui numa loja e comprei um violão. Sim. Como se magicamente ter um violão me desse a capacidade de tocá-lo. Sim. Ele está parado na minha casa até hoje. Eu aprendi a tocar uma única música Sim. e descobri que não tenho dom para isso. Ou não tenho a vontade mágica suficiente para trabalhar esse aspecto. A verdadeira vontade. A verdadeira vontade. Né? Exatamente. Sim. Então, não adianta você comprar livros ou adianta você procurar sites. Se você não tiver a vontade, esse violão vai ficar parado no canto da sala. O primeiro passo é ter a vontade, é o ousar, é você sair do seu estado atual e para o próximo nível, para a próxima etapa, que é buscar o conhecimento. Isso vale para a magia como um todo, né? Sem interrupção, né? Ou seja, você adquire um conhecimento, adquire uma determinada técnica das tantas, né, que se conhece, algumas das quais nós falamos aqui também, rosacrucianas, da bruxaria, de outras tradições. Se o indivíduo propriamente não pratica, não vivencia, não põe em movimento, não adquire a habilidade, aquilo se torna uma espécie de peso morto, né? Exatamente. E aí, para acessar esse conhecimento, hoje em dia, com a tecnologia, com as redes sociais, é uma coisa muito fácil, certo? Existem livros que eu recomendo muito que você tenha o livro físico. Eu adoro ter o livro físico, sentir o cheiro da página nova. Em algum momento eu posso ir lá e consultar aquela bibliografia, aquela recomendação. Perfeito. Além disso, você vai possuir nas redes sociais inúmeros grupos de praticantes das mais diversas tradições da bruxaria. No Brasil nós temos alguns ícones, né, da bruxaria, seja ela da Wicca, seja ela de outras tradições muito fortes e muito difundidas no Brasil,
e que essas pessoas são acessíveis, você consegue Perfeito. consultá-los, você consegue acessá-los de uma maneira muito fácil, né, pelas redes sociais. Existem milhões de vídeos, milhões de canais, você começa a buscar essa informação. E essa energia, ela é incrivelmente agregadora. Uma vez que você começa a buscar essa informação, você descobre que às vezes do seu lado existe uma pessoa que pratica, que busca, e aí essa rede ela vai se formando e você vai se conectando e muito rapidamente você vai acessar esses conhecimentos. O universo conspira. O né? universo conspira. Perfeito. Quais são os perigos, Gino, de quem está procurando entrar na bruxaria ou tornar-se um bruxo ou uma bruxa? O primeiro perigo que eu posso listar é o perigo da inocência. A gente acredita e quer acreditar que todas as pessoas são boas, que todas as pessoas são verdadeiras e que utilizam o sagrado da forma correta, como deveria ser sagrado. E a gente cai muito no charlatanismo. A gente cai muito nos falsos profetas, nos falsos messias, nos falsos gurus, mestres. E se você vai buscar um guia e esse guia vai te nortear ou vai te auxiliar no seu caminho, a gente tem que ter muito cuidado em quem vai ser esse guia, quem vai ser essa pessoa que vai nos mostrar esse norte. Qual é a trajetória daquela pessoa? Antes da gente confiar e acreditar, é buscar. Hoje as redes sociais estão aí para isso, a internet está aí para isso. Vamos pesquisar quem é aquela pessoa, quais foram os trabalhos que essas pessoas fizeram, é relevante para a minha vida, o que ela prega, o que ela procura, é similar ao que eu procuro? A partir daí... Perfeito. Bruxaria é Wicca, Digno? Não, bruxaria não é Wicca. A Wicca é uma fatia da pizza da bruxaria. Perfeito. Que outras tradições, além da Wicca, o senhor poderia nos citar aqui a título de exemplo? Há tradições que tenham consistência, que tenham história, que tenham tradição. Dentro da bruxaria, a gente poderia citar uma que é talvez muito famosa, tanto quanto a Wicca, até porque são primas irmãs, que é a estrega, que é a bruxaria italiana. Exato, perfeito. A estregueria, ela advém de um período muito próximo à bruxaria Wicca. Elas se falam muito bem, elas se casam muito bem. Geralmente o sistema de crenças e de trabalhos e de práticas são muito similares e talvez sejam as mais famosas dentro da mesma vertente. Bruxaria pratica rituais de sacrifício de animais, ou até mesmo como algumas linhas um tanto quanto mais preconceituosas, mais radicais, apregoam, né? E sabemos que inadvertidamente, erroneamente, o sacrifício até humano, né? Como é que o senhor aborda essa questão? Então, durante muitos anos na bruxaria, nos seus primeiros cultos organizados, existiram muito derramamento de sangue, muitos sacrifícios animais, porque a crença do momento não via isso como algo ruim. Isso até no judaísmo antigo. No judaísmo antigo, tudo, né? Nas Quando tradições. Abraão sacrifica Isaac. Exatamente. Então era uma coisa, ou tenta, né? Ou é sugerido o sacrifício dele. O sacrifício do cordeiro, né, sempre foi muito trabalhado. Então, há anos atrás, o sacrifício animal, o sacrifício humano, o sacrifício ritualístico não era visto como algo negativo. Então, sim, existem diversas vertentes da bruxaria que trabalhavam isso, mas hoje em dia, com o advento do neopaganismo, dessa nova bruxaria, não há necessidade desse sacrifício animal. Não é condenado, tá? De forma alguma a bruxaria tem uma única voz que vai dizer não, isso aqui está errado. Não existe essa única voz, não existe esse livro, essa Bíblia da bruxaria que vai dizer que é errado. Mas existem outras formas de acessar esse sacrifício sem necessariamente haver o derramamento de sangue. Digno Frater, Umbanda, Candomblé, Tambor de Mina, estas tradições aqui brasileiras, afro-brasileiras e outras tradições indígenas, por exemplo, podem ser denominadas, classificadas como bruxaria também? Digno, a bruxaria, como eu havia colocado, é um guarda-chuva muito amplo de práticas que trabalham com magia. Sim. E para muitos autores, para muitos pensadores da bruxaria, toda e qualquer manifestação dessa magia no seu cotidiano, nas suas práticas, pode ser chamado de bruxaria.
No entanto, eu gostaria de salientar que não é uma imposição da bruxaria afirmar que a Umbanda é bruxaria. Não é isso. Dentro do conceito da bruxaria, essa prática mágica é abarcada. Agora, não necessariamente o umbandista, o candomblessista vai se sentir à vontade e vai se autodenominar um bruxo. Sim, perfeitamente. Mas, em linhas gerais, para o senhor, uma mãe de santo, por exemplo, uma Ialorixá, um Babalorixá, um pajé, é um bruxo. São bruxos fortíssimos e são muito bem recebidos. Perfeitamente. Diga-nos uma coisa, digno frater Matt Mataune, quais são os livros que o senhor indicaria sobre bruxaria? 3 livros, fundamentalmente, para quem está iniciando o processo. Bom, existem alguns autores que eu gosto muito, que não são necessariamente das leituras mais fáceis. Existem muitos outros de leitura mais fácil para quem está iniciando. Sim. Mas, particularmente, eu gosto muito de Doreen Valiente. Uma mulher importantíssima, uma figura muito importante no movimento Wicca. E ela escreve um dos livros que é bastante interessante, chamado A Enciclopédia da Bruxaria. De A a Z, ela vai listando palavras, conceitos, com uma linguagem simples, mas não das mais tranquilas, falando sobre o que é a bruxaria nesse sentido. O senhor lembra de palavras. No Brasil, creio que ela seja Madras. Okay. Outro que não poderia faltar é O Significado da Bruxaria, escrito por Gerald Gardner, que é o pai da Wicca, né, a pessoa que organizou os conceitos e deu esse nome para essa religião neopagã, essa tradição da bruxaria, talvez hoje no Brasil a mais famosa. Sim. E por ser o pai dessa criação, quando ele escreve esse livro, O Significado da Bruxaria, o intuito é exatamente mostrar quão acessível é e quão enraigado de preconceitos bobos que determinam o que não é bruxaria como bruxaria, o que não é Wicca como Wicca. Eu acho que ele é muito esclarecedor. E o terceiro é talvez um livro mais de cotidiano, de práticas, e que talvez sim seja para os mais iniciantes, no sentido de conhecer esses conceitos de uma forma mais leve, é o livro do nosso conterrâneo, Claudinei Prieto, Wicca, a Religião da Deusa, que foi o primeiro best-seller brasileiro voltado para essa temática. Perfeitamente, conhecemos, muito respeitável em seu caminho também. Diga-nos uma coisa, Digno, como se pode tornar-se uma bruxa efetivamente? É claro que toda a sua fala nesta nossa entrevista traça os elementos centrais, mas o que o senhor sublinharia disto tudo? Qual é o passo a passo para se tornar uma bruxa e um bruxo? Para quem deseja mergulhar nesta tradição e expandir-se a partir desta via. Digníssimo Frater e vocês que estão nos olhando, a bruxaria é um caminho de prática. Sim. Não existe tornar-se um bruxo sem a prática da bruxaria na sua vida, sem adaptar a sua vida para esse cotidiano mágico. Perceber a magia em tudo que se faz. Perceber a magia ao cozinhar, perceber a magia ao limpar a casa, perceber a magia ao acordar e ao adormecer. A prática mágica vai te tornar um bruxo ou uma bruxa. Sem a prática mágica, sem o respeito a esse sagrado, sem a consciência das energias que nos estão ao redor e que nos movimentam, não há como tornar-se uma bruxa ou um bruxo. Perfeito. Para irmos caminhando para o final desse nosso vídeo, Digno, em poucas palavras, Grande Mãe. Criadora. Lei tríplice, como funciona? Retribuição. E funciona na vossa visão e prática em todos os casos? A lei tríplice ela funciona a partir do momento que você assina o contrato, vamos colocar assim. A lei do retorno ela é expressa na física, há estudos e não há nenhuma dúvida da existência da lei do retorno. No entanto, a lei tríplice é um retorno mágico. Então ele só é acessado
por pessoas que fecham esse contrato, vamos dizer assim, que se iniciam no caminho de sacerdócio, que fazem parte da bruxaria de alguma forma, seja por qual tradição for. A lei tríplice é um contrato mágico. Tudo que você faz, você receberá em triplo, seja para o bem ou para o mal, e isso faz parte do contrato, vamos dizer assim. Exatamente. Suas últimas palavras para esta nossa conversa de hoje, digno Frater Matt Mataune. Eu só tenho a agradecer a essa oportunidade do Cassiano de trazer esse tema que é tão importante para esse canal dele. Agradecer o convite por ter sido eu a pessoa a falar sobre esse assunto, tendo tantas outras pessoas icônicas pelo Brasil. Então, para mim é uma honra. Agradecer vocês pela paciência e por estar nos vendo e nos ouvindo, reforçar o pedido de se inscrever no canal, porque os assuntos são maravilhosos. Eu não perco um, estou sempre lá nos comentários, podem me procurar e me colocar à disposição caso vocês tenham alguma dúvida e queiram deixar aí nos comentários. O Frater vai me comunicar e eu com certeza estarei disponibilizando meus canais também para essas dúvidas, tá bom? Então, quaisquer dúvidas sobre livros, tradições, rituais que envolvam propriamente a temática da bruxaria, os senhores podem posicionar aqui nos comentários e estaremos também aqui à disposição para responder. Claro que não de maneira imediata, isso demanda um certo tempo, mas vamos nos esforçar neste sentido aqui especificamente neste vídeo. Dignos irmãos e irmãs, foi uma honra ter os senhores aqui. Sejam sempre muitíssimo bem-vindos. Quem vos falou desta vez, não apenas o Frater Cassiano Camilo Compostela, mas também o Frater, o irmão, o bruxo, o sacerdote, Matt Mataune. Gratidão. Até, dignos.